Rafa Nogueira diz o seguinte: até aqui tem gente desconfiando das urnas. Esse conspiracionismo é um movimento mundial? Uma pena o discurso ter esse caminho. Rafa, isso aí foi o Gonçalo, né, comentou da cena da questão das urnas. Eu já conversei isso com o Marquinhos, já conversou aqui no podcast um tempo atrás. Realmente, algumas coisas ali que precisam ser esclarecidas, que a gente não tem ali a verificação, conseguir um voto ali auditável. Não tem, é um processo secreto, é um processo que é fechado numa sala, a gente não consegue perceber. E, assim, a pergunta que fica é: o Brasil é atrasado em quase todos os tópicos que a gente fala aqui de saúde, falar de educação, falar de segurança. E a gente resolveu ser o país mais tecnológico no que diz respeito à apuração de votos, com uma urna eletrônica que é usada no Brasil e só mais 2 ou 3 países no mundo. Estados Unidos não usa, Portugal não usa, Alemanha, França, ninguém usa as urnas eletrônicas. Quem criou, Rodrigo? Mas o Brasil usa um sistema das urnas eletrônicas que foi criado na Venezuela. Acho que é bom de ser colocado. Então, assim, é difícil acreditar, Rafa. Eu não sabia dessa. Você está dizendo que é conspiração. Tem um documentário no Brasil Paralelo, um canal muito bom, acho que até já falou desse canal aqui antes. Muito top. Está sendo censurado pelo TSE lá no Brasil. Ele ia lançar um documentário agora, uma semana atrás, sobre a facada do Bolsonaro, né, que enfim levou o que poderia ser feito, porque o gajo que deu a facada já foi do PSOL, né, um partido de extrema esquerda do Brasil. Não se conseguiu resolver nada, não se foi apurado nada, iam lançar um documentário, o documentário foi censurado antes de ser publicado no YouTube. Acreditem se quiser, houve uma censura prévia, ou seja, não foi o conteúdo, foi pro ar, as pessoas olharam e falaram: isso aqui tá errado, isso aqui... Seria uma censura também, mas teve uma pré-censura, porque iam contar ali coisas que provavelmente não iam agradar um dos lados, e o TSE censurou, como já vem censurando algumas coisas, depois a gente pode entrar também nesse assunto, mas se você diz que é conspiração, Rafa, mas mais do que isso, eu acho que é uma coisa importante, que é, se tivéssemos dois lados, que eu tivesse que escolher, eu gosto de fazer sempre este paralelismo, para quando as coisas estão a tender para um lado, eu dar um bocadinho de perspectiva às pessoas. Se eu tivesse que escolher entre uma população completamente ablívia e confiável aos resultados eleitorais e ao sistema eleitoral, ou uma população que tem muitas dúvidas e coloca sempre em xeque e quer ver provas de que efetivamente as coisas foram feitas bem, eu escolhi a segunda, porra. Então, óbvio. Tipo, isso é o pilar da democracia. O pilar da democracia é ter confiança nos resultados eleitorais, não é? A democracia tem muitos defeitos e podemos estar aqui a falar sobre as virtudes e os seus defeitos a noite toda. Mas se é para funcionar como se propõe a funcionar, isso é o pilar, porra. Então eu acho que colocar em questão de forma a tornar o mais evidente possível a veracidade dos resultados eleitorais é sempre uma coisa boa. A única coisa que se tem que garantir é: ok, vamos fazer de tudo para providenciar as maiores provas, as maiores evidências e o maior conforto relativamente às eleições. E não criar este efeito perverso de, se tu pões em causa o resultado eleitoral, estás a negar a própria democracia, queres fazer aqui uma cabala, queres virar isto tudo ao contrário, etc, etc. Pá, isso é ridículo, porque depois tu abres as portas, como sabes que fazer uma crítica é algo que vai ser censurado, tu abres as portas a corrupção efetiva a acontecer nas eleições, porque eles sabem que a primeira pessoa a desapontar o dedo, eles vão dizer: mas tu és tolo, és antidemocrático, tu não podes criticar eleições. Isso é parvo, não faz sentido nenhum. Como é que se chama o senhor que fez esse comentário? É o Rafa Nogueira. O Rafa. Olha, Rafa, eu vou-te dizer uma coisa. Portugal, a bem ou mal, é um país mais desenvolvido do que o Brasil. E não sei se tu sabes, nas últimas eleições em 2022, 80% dos votos dos imigrantes não foram contabilizados. Tivemos que recontar novamente e tiveram que fazer as pessoas votar novamente porque houve uma falha eleitoral. Esta falha eleitoral não teria sido identificada, esta mini fraude não teria sido identificada se não houvesse questões relativamente ao processo eleitoral. Em Portugal, que é um país minimamente desenvolvido, na Coreia do Sul, há cerca de alguns anos atrás, menos de 10, houve uma eleição onde se verificou fraude eleitoral. E a Coreia do Sul ainda é mais desenvolvida do que Portugal. E, portanto, a democracia, segundo vários pensadores, não é? Mas vou dar o exemplo do Max Weber, a democracia, especialmente nas sociedades modernas, baseia-se pela confiança nas instituições. Ora, se as instituições têm falhado várias vezes, quer à esquerda, quer à direita, no Brasil, quer a nível da educação, quer a nível da cultura, quer a nível da economia, quer a nível da segurança,
então não é legítimo eu questionar-me se as instituições também não vão falhar a nível institucional do voto. É que, repara, o Brasil tem zonas completamente despovoadas e que o desenvolvimento é mínimo. Verdade seja dita, então no Nordeste, aquilo, enfim, é a zona mais debilitada a nível de desenvolvimento. E, portanto, num país de 230 milhões de pessoas, 220 milhões de pessoas, eu não me questionar sobre o bom funcionamento das instituições quando mais nada funciona, quando há risco das pessoas nem sequer terem comida no prato, eu acho que é completamente legítimo quando até em países como em Portugal e na Coreia do Sul as fraudes eleitorais acontecem. Portanto, isto não é teoria da conspiração, meu amigo, isto é realidade. Portanto, não te esqueças disto, não é? Porque tu podes estar a votar e o teu voto nunca mais ninguém ouviu, percebes? Não te esqueças disto, porque tu também és afetado por isto. E voltamos à conversa do dinheiro. Tu andas a pagar que é para as instituições não serem competentes e não demonstrarem o real valor que o teu voto e o teu contributo social têm. Portanto, o que elas mais querem é que tu penses que é uma teoria da conspiração, que é para não te preocupares. Não sei se estás a perceber. Estás a cair na armadilha. Estás a cair na armadilha. Exato. É o conselho que eu te deixo. Agora, tu acreditas ou não acreditas? Fazes como tu bem entenderes. Olá, você acabou de assistir um corte do Zuga Podcast. Muitíssimo obrigado. E se você quiser ver o episódio completo, clique no link aqui na descrição. Né, Marquinho? É isso, temos lá muitos outros vídeos também para vocês assistirem, se quiserem e tiverem interesse noutros temas e outros convidados interessantes. E não se esqueçam, deixem o like, partilhem e subscrevam o canal. Muito obrigado. É isso, Zuga TV.